Sauda a todos com a paz do Senhor. Em Juízes, capítulo 4, versículo 1 ao 9, nos diz assim: Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arazote dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros ferrados, e 20 anos oprimiu os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abenoão, de Quedes e de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e atrairei gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. No começo dessa palavra já percebemos que os filhos de Israel novamente pecaram contra o Senhor, depois de falecer Eude, que era o que Deus levantou para libertar Israel da mão dos moabitas, porque Israel clamou a Deus por isso. Em Provérbios capítulo 3, versículo 12, nos diz assim: Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Várias vezes Israel pecou contra o Senhor, e por isso Deus os entregava na mão dos seus inimigos. E sempre que clamava a Deus arrependidos, Deus levantava um libertador por amor ao povo. Quando Deus fala não para nós, é para o nosso bem, pois antes que aconteça o mal em nossa vida, Deus já sabe e nos alerta para não irmos por esse caminho, como por exemplo, caminho da idolatria, adorar imagens de escultura, ou qualquer coisa, adulterar, ou seja, trair sua esposa, ou a esposa trair seu marido, pois são um caminho que nos leva à perdição e morte, entre outros caminhos errados, que nos leva a consequências terríveis. Aí vem a servidão sobre Jabim, rei de Canaã. Dessa vez, após Israel clamar a Deus, fala de uma mulher chamada Débora, mulher profetisa e juíza, que julgava Israel naquele tempo, e Deus era com ela. Vemos que ela, ao falar com Baraque sobre a ordem que Deus tinha dado a ele, Baraque fala que iria só se Débora fosse com ele. E Débora aceita, para surpresa dele e uma mulher ao campo de batalha. Porém, ela fala que não será honra a ele pelo caminho que levas. Percebemos aqui que a fé de Débora, Baraque já não tinha. E assim, pela fé de Débora, vão contra Cícera, que era o capitão do exército do rei de Canaã, Jabim, que tinha 900 carros ferrados e era a principal arma de guerra deles, pois com sua estrutura reforçada com ferro, matava seus inimigos a pé, que se tornavam alvos fáceis a eles. Ainda nesse capítulo 4 e versículo 12, 13 e 14 nos diz assim: E anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte de Tabor. E Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros ferrados, e todo o povo que estava com ele, desde Arazote dos gentios até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte de Tabor
e 10.000 homens após dele. Na verdade, muitas vezes, Deus usa alguém para fazer nós se levantar e não parar em meio às lutas que precisamos enfrentar. No caso de Baraque, Deus usa Débora. Então, quando Baraque desceu a lutar, percebemos que a fé dele já não era a mesma de antes, pois vai sem questionar, sem duvidar. Então, por ele ouvir a palavra de Deus entregue por Débora, a fé dele começa a crescer, pois nos diz assim, em Romanos capítulo 10 e versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E ainda em Juízes capítulo 4, versículos 15, 17, 18, 21 e 24, nos diz assim, e o Senhor derrotou a Císera e a todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque, e Císera desceu do carro e fugiu a pé. Porém Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber queneu. E Jael saiu ao encontro de Císera, e disse-lhe, retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para sua tenda, e ela cobriu com uma coberta. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda, e lançou mão do martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono, e já cansado, e assim morreu. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar, e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. E foi debaixo da obediência e da fé que Deus cumpre a sua palavra, entregando Císera e todos os seus carros e toda a multidão do seu exército que com ele estava. E pela mão de uma mulher o Senhor vendera a Císera, pois Jael, mulher de Heber queneu, o mata em sua tenda. E Débora, mulher profetiza e juíza, usada por Deus em grandeza, faz que Baraque se posicione a lutar, e Deus dá a vitória a Israel. Muitas mulheres Deus usa nos dias de hoje também, para fazer muitos homens se posicionar na presença do Altíssimo Jeová.